Ótima noite a você, aos companheiros e ao fã do esporte. O mais importante e o que fez o Botafogo se classificar no jogo de hoje foi a maneira que o time entrou em campo. O Botafogo entrou de maneira muito agressiva, como tinha que ser. Confesso que me chamou a atenção a postura do Nacional Potosí. Assim, eu imaginava que um time boliviano, sabidamente com limitações técnicas, com uma vantagem tão pequena quanto 1-0, ao descer o morro, ao chegar no nível do mar, ia fechar a casinha. E o Nacional não, jogou com um bloco médio alto, jogou com a sua linha defensiva alta muitas vezes, contra um time tão vertical quanto é o Botafogo. E foi através desse início forte que o Botafogo fez 1-0 com o Telles no começo, teve inúmeras chances para definir o jogo de maneira tranquila no primeiro tempo, foi fazer o 2-0 no fim do primeiro tempo, e aí no segundo tempo continuou melhor, mas senti muita falta de controle. O Botafogo é um time tão rápido que ele para pouco para pensar o jogo, né? E o jogo fica um pouco solto nesse sentido, né? Tomou alguns sustos no segundo tempo. Onde tomou bola na trave, inclusive. Mas assim, foi melhor durante praticamente o tempo inteiro e me chamou muito a atenção como os dois alas do Botafogo, e acho que aí esteve o destaque do jogo, além do Danilo, claro, mas os alas, né, Vitinho e Telles, especialmente o Vitinho, numa grande jornada. Então, com o Danilo e pelos lados do campo, o vertical Botafogo se classificou. Eu esperava que com uma goleada. Eu também. Com uma vitória menor do que eu esperava. Mas uma vitória de autoridade, de alguém que foi melhor e mandou no jogo praticamente o tempo inteiro. Golaço ali do Alex Telles. O Vitinho fazendo outra boa partida, como você disse. O torcedor do Botafogo pega um pouco no pé do Vitinho. Estava até conversando isso hoje na live lá pré-jogo. Né? E o Vitinho tem dado conta do recado. Como lateral, às vezes como zagueiro, como improvisa ali, não é tão bem. Mas como lateral, eu acho que ele vai bem sim, tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele. Vitor Birner, uma vitória para tirar um pouquinho dessa bigorna, desse piano que estava nas costas aí do Botafogo, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean Zupac, Breiler, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Então, classificou, foi melhor, não vou dizer que foi bem. Por outro lado, eu fico olhando esses jogos dessa fase da Libertadores e lembrando do histórico. Sabe que por mais que os brasileiros enfrentem equipes várias vezes bem mais fracas, e o Potosí é um exemplo de uma equipe muito mais fraca, mas muito mais fraca, para mim é meio que as fases anteriores à fase de grupos, para mim virou uma fase meio que de sobrevivência. Porque é uma pressão enorme, a obrigação dos brasileiros ganharem. Esse ano eu acho que ainda tem uma vantagem, se a gente for comparar com anos anteriores, porque os times brasileiros jogaram mais vezes do que jogavam quando estreavam até antes algumas vezes, se a gente for pegar o prazo, ou seja... Outra partida, agora eles administram 3 competições ao mesmo tempo. Então, mas você tem que priorizar. Sim. Você tem que priorizar. E é óbvio que a prioridade do Botafogo e do Bahia tem a Libertadores. Então, importante é que classificou. O torcedor do Botafogo sabe que olhando um time que tem Alex Telles, Danilo, Vitinho, Montoro, e eu não vou fazer a lista aqui de jogadores todos, o time está jogando menos do que pode. É uma equipe com um elenco razoavelmente curto, mas com um time que tem que jogar mais bola, pode jogar muito mais bola, mas é importante que isso apareça ao longo da temporada. Se classificou e hoje era o que importava. Muito bem. Daqui a pouco tudo sobre o Campeonato Brasileiro também. A gente tô vendo aqui o Abel Ferreira saiu batendo boca com alguém lá na Arena Barueri, mas o Palmeiras venceu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso no programa também, né? Breiler, a gente tava fazendo a live ali pré-jogo, né, do Botafogo, e os palpites eram... Eu falei 5-0, você falou 4-0. Seria meu palpite. O Donk falou 5-0. O Galindo falou 7-0. Não foi um negócio assim, né? O Galindo é turbinado pela alma. Ficou um pouquinho aquém, mas é o que eu tava falando com o Birner aqui, né? Acho que é mais pelo alívio, mas ainda tem muita coisa para ajustar nesse Botafogo, e daqui a pouco a gente vai falar do próximo adversário, que vai ser mais difícil do que o Potosí, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. A expectativa era de um jogo mais tranquilo, embora o primeiro tempo tenha sido. Foi um primeiro tempo ali que o Botafogo mandou no jogo, 3 bolas na trave, poderia ter ido para o intervalo até com a possibilidade de o Martim Anselmi rodar boa parte do time, já fazer 3 substituições de cara, mas não teve tanta efetividade. Um primeiro tempo em que, como o Zupac falou, o Nacional Potosí foi agressivo na marcação, subiu muitas vezes sua linha,
E o Botafogo foi hábil também para entender essa subida de marcação. E o Nacional Potosí subia com 3 jogadores. O que o Martim Anselmi fez? Colocou o Léo Link para atuar como um terceiro zagueiro e o Matheus Ponte virou um lateral na saída de bola. Então ele ganhou superioridade por ali. O Botafogo saía dessa pressão até com facilidade e lançava a bola longa porque estava em vantagem numérica lá na frente. Então o Botafogo entendeu bem e rápido que o Nacional Potosí não ia jogar de forma reativa, não ia jogar plantado lá atrás. Então esse é um ponto positivo. O Martim Anselmi teve uma boa capacidade de leitura logo de cara. Por outro lado, no segundo tempo, foi um Botafogo que flertou com a tragédia. Foi um Botafogo insosso, um time que deixou o Nacional Potosí, um time de nível técnico muito abaixo, e eu não falo só do Botafogo não, muito abaixo de qualquer equipe que o Botafogo enfrentou nessa temporada, inclusive no Campeonato Carioca, inclusive na Taça Rio, e ainda assim o Nacional Potosí termina o jogo pressionando, termina alçando bola na área. Claro que não tem muito repertório técnico, não tem muito de onde tirar, mas o Botafogo passou alívio legal, tira um pouco da pressão, mas se quiser avançar a fase de grupos vai ter que jogar muito, mas muito mais do que apresentou aqui. Eu não incluo o jogo em Potosí, 4.000 metros de altitude, é um cenário que não tem comparação, mas por outro lado, pelo que jogou em casa, pela alternância de tempos, né? Um primeiro tempo intenso, um primeiro tempo que pressionou e um segundo tempo muito abaixo, é um Botafogo ainda irregular e as mexidas não fizeram o Botafogo continuar com o gás, com a intensidade. Pelo contrário, Arthur Cabral, Tuco Correia, quando entraram, jogaram o ânimo do Botafogo lá embaixo. Você que é um entusiasta do Tuco Correia, você não ficou decepcionado? Não, mas foi... E até, vamos ser justos também, né? Voltando agora, recuperando o ritmo, mas ainda assim, são 3 jogadores que a gente olha para o banco e fala, olha, para composição de elenco, no mínimo, esses caras servem. E quando entraram em campo... E aí o time do Botafogo como um todo foi esfarelando. Acho que até o ambiente no Newton Santos sentiu que o time estava mal, mas realmente fica de alerta para o Martim Anselmi. Sim. Uma queda brusca de desempenho que eu nem coloco na conta do Matheus Martins, né, que perdeu gols ali no primeiro tempo, mas ele não é esse 9, não é um cara goleador, mas principalmente desses tempos tão distintos e a capacidade que o Botafogo teve de se desconectar do jogo. Sim. Quando a partida não estava resolvida, se classificou com vantagem mínima. Ô Jean, eu ia passar para você, mas o Rafael Marques está ao vivo lá do Newton Santos. Você permite? Você quer falar? Deixa o Rafael Marques. Vamos lá, por favor. O Jean é sempre muito educado. O Jean é um gentleman, um negócio impressionante. Esse italiano maravilhoso. Outro patamar. Rafael Marques, ao vivo do Newton Santos, participando com a gente a partir de agora também. O Breiler falou aqui de Arthur Cabral, ele falou do Tuco Correia, ele falou do Matheus Martins, ele falou da história do falso 9, e a gente hoje fez até um levantamento assim, jogadores, os atacantes do Botafogo, os caras da frente mesmo, né, para montar o time. E não tem assim uma unanimidade com relação a ninguém, não tem o Botafogo esse cara na frente, você fala, esse aqui, tá certo, não tem uma unanimidade. E a gente vê uma dificuldade do Botafogo em matar os jogos. Teve oportunidades também hoje no primeiro tempo, não conseguiu. 2 confrontos com o Potosí, só fez 2 gols, né? Em casa, para muita gente que apostava em goleadas. Na tua opinião, é um time ainda com muita dificuldade de finalizar? Talvez esse seja um dos principais problemas do Botafogo, porque, de certa forma, tem criado. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim, William. É um dos, né? Existem alguns outros que podem ser debatidos aqui no Linha. Um abração para você, para o Jean, a quem agradeço a deferência. Abraço para o Zupac, para o Birner, para o Breiler, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Linha. Na verdade, o Botafogo precisa resolver alguns problemas e tem que hierarquizar, estabelecer uma espécie de linha de prioridade para a resolução dos seus problemas, né? Quando se fala sobre camisa 9, sobre centroavante, se fala sobre alguém para a vaga do Igor Jesus. Sim, viuvez mesmo. O Botafogo não conseguiu encontrar um jogador que pudesse minimamente fazer a torcida esquecer
o Igor Jesus, que sai depois do Mundial de Clubes, em alto nível, fazendo bastante gol, sendo um cara respeitado em âmbito nacional e internacional, convocado para a seleção brasileira, e todas as tentativas, nenhuma delas surtiu efeito prático. Ninguém mais lembra, mas o Botafogo tem o Santi, que está machucado, o Botafogo tem o Cris Ramos, que já se machucou e joga pouco. Quantidade de atacante, o Botafogo até que razoavelmente tem. O problema está exatamente em quem seria a peça mais confiável para poder exercer esse papel. E no modelo de jogo 3-4-3, com algumas variações que o Anselmi implementa no Botafogo, o centroavante não pode ser apenas um definidor, um fazedor de gols. Aliás, talvez seja isso que justifique o fato do Matheus Martins se manter na equipe mesmo perdendo tanto gol. Eu estava ouvindo o Bremer falar sobre o fato de ele não ser um jogador dessa função, mas ele é um atacante. Eu acho que nós temos que entender, por exemplo, as reações dos torcedores aqui no Newton Santos, que pegaram muito no pé dele, vaiaram o jogador quando ele saiu, exatamente porque ele estava ali para fazer gols e chances claras ele teve, tanto aqui quanto em Potosí. E nos 2 jogos foi muito abaixo da expectativa. A gente tem muita coisa para debater aqui no Linha de Passe, mas eu queria devolver para você, William, destacando 4 jogadores do Botafogo hoje, 2 positivamente e 2 negativamente. Positivamente, ótimas atuações do Vitinho e do Danilo. O Botafogo muda o seu perfil quando o Danilo está em campo. É um time com muito mais organização e capacidade propositiva. E negativamente, o Montoro, que esteve abaixo do nível de intensidade que o jogo exigia, e o Matheus Martins, sobre quem acabei de falar, que como um centroavante perde muito mais gol do que deveria. Então não serve para a função. Convenhamos, não, William? É verdade, Rafa. Só chamar, hein, Rafa? A gente vai tocando bola aqui, a gente então chama. Você passa por Jean. Acabou a disputa de pênaltis em Buenos Aires e deu Barcelona. O Barcelona reverteu. Tinha perdido em casa, ganhou fora e ganhou nos pênaltis. Então, Botafogo e Barcelona do Equador a partir da semana que vem. Tá. Só uma lembrança sobre Barcelona do Equador. Ano passado, nesta mesma fase, o que aconteceu? Eliminou o Corinthians. Com 3-0 lá. É verdade. É bom ficar de olhos abertos aí. É outro tipo de adversário. Tudo bem, Jean? Agora você pode falar. Tudo bom, William? Boa noite a todos. Cara, eu vou muito na linha do que disse o Breiler em relação aos 2 tempos completamente distintos, porque eu acho que dá para exigir pouco mais em relação ao que o Botafogo fez no primeiro tempo. Quer dizer, não é tão pouco mais assim, que era colocar as bolas para dentro, né? Acho que pelas chances criadas não seria nenhum absurdo o Botafogo ter vencido o primeiro tempo por 4-0, 5-0, né? E custou a fazer o segundo, quer dizer, o segundo gol sai no finalzinho. Então era um jogo que o Botafogo poderia ter definido tranquilamente no primeiro tempo, pra gente até dizer que o segundo tempo mais fraco, abaixo do nível, abaixo do que se espera, não tinha problema nenhum, porque acho que também é normal, olhando para o calendário, olhando para aquilo ao que os times serão submetidos nessa temporada, você dizer, cara, a hora que você resolve um jogo mata-mata no primeiro tempo, relaxa mesmo no segundo. Você tem razão em relaxar. Agora, o Botafogo não podia jogar do jeito que jogou o segundo tempo a partir do momento que o placarzinho mostrava 2-0. E a gente viu que, de fato, até o final ele correu o risco de tomar um gol e, de repente, ir para os pênaltis contra um time infinitamente mais limitado, um time realmente fraco. Potosí, a gente falou isso no jogo de ida e acho que quando a gente fala, depois do jogo de ida, que o normal era uma goleada, não tinha, né, nenhuma espécie de ufanismo, de exaltação, até porque o Botafogo não vem jogando um futebol que pudesse suscitar essa confiança toda, mas a fraqueza, a fragilidade do adversário, acho que sim, gerava toda a confiança de que o Botafogo ia se classificar como se classificou. Então acho que faltou, no fim das contas, num primeiro tempo muito bom, de muitas chances criadas, faltou botar a bola para dentro. Aí acho que talvez a discussão comece a ser de novo essa sobre o centroavante, e o Matheus não é um centroavante, é um jogador de lado que está jogando ali, e que também é normal, acho que não é um problema você não ter um centroavante de fato. Eu só acho que quando alguém contrata o Arthur Cabral, que, claro, não foi jogador top na Europa e tal, mas eu entendo que o Arthur Cabral deveria ser este cara. E deveria entregar mais do que entregou até agora. Claro. Ele está nessa situação porque ele está devendo. É isso. Quando eu digo que ele deveria ser esse cara, eu não estou dizendo que absurdo não escalá-lo desde o começo como titular e tal, mas é assim, acho que talvez as duas não escalá-lo desde o começo como titular e tal, mas é assim, acho que talvez as duas coisas juntas.
que ele falou faz todo sentido. O Botafogo com 3 zagueiros foi super ofensivo no primeiro tempo, até na saída de bola ele ganhou essa alternativa com o Ponte jogando mais aberto e o Léo Link fazendo às vezes de um terceiro zagueiro para ajudar a quebrar essa linha de marcação com 3 jogadores do Nacional Potosí. Então isso é muito plausível, só que fica evidente também que nesse momento a diretoria também precisa ajudar o treinador. Então o Botafogo já começa a temporada com um transfer ban, que atrasa planejamento, atrasa a chegada de reforço no elenco. Então o Martim Anselmo teve de lidar com isso. Agora está se movimentando no mercado para trazer o Dantas, o zagueiro do Novo Horizontino, que é acostumado, jogou na Série B do ano passado em sistema de 3 zagueiros, pelo lado direito, um cara um pouco mais rodado. Então na comparação com o Matheus Ponte, que é jovem, tem 22 anos, Ítalo, de 21, o Justino, que entrou hoje, de 19, e o Martim Anselmo fala sobre a juventude do elenco. Então, nesse momento, para jogar com esse sistema, para suprir também a ausência do Savarino, que é um cara que mesmo em baixa no ano passado, ajudava o Montoro na criação de jogadas. E hoje o Montoro ficou sobrecarregado, natural também que faça um ou outro jogo ruim. Mas eu vejo que o Botafogo, com mais profundidade de elenco, com um elenco um pouco mais encorpado, pode oferecer as condições ideais para o Martim Anselmo prosperar, não só em resultado, mas também com essa ideia de jogo dele, que é ter um time bem protegido e um time com capacidade de alternância, né? Quando você entra com 3 zagueiros, como ele disse, você pode mudar durante o jogo sem fazer uma substituição. E também para que a ideia dele prospere, mas não só apostando em jogadores jovens, mas com gente mais cascuda para dar conta de um recado, sobretudo numa Libertadores. Bom, o Botafogo passou, mas o Bahia ficou. Inacreditavelmente,